Bom dia, Japão. Boa noite, Brasil. Tudo bem com vocês? Eu, Eliana Francisco, aqui no nosso canal para iniciantes, dando continuidade ao pedido da Sandra Rivoiro, da Bolsa Náutico. E agora eu vou dar aqui as orientações para que sigam tecendo, né? A bolsa. É uma bolsa bem bonita, moderna. Com certeza, para iniciantes é um modelo bem fácil de vocês estarem confeccionando. Porque ela é uma bolsa circular e eu consegui dar um zoom melhor na fotografia. E a bolsa ela é toda feita no meio ponto normal, tá? Então, como é uma bolsa que vai sempre seguir esse esquema, tá certo? Como eu já expliquei aqui, há uma alternação no final e no início das carreiras. Quando a gente termina sem aumento, nós iniciamos a próxima sem aumento. Na anterior, nós terminamos. Quando a gente termina com aumento, iniciamos a próxima com aumento. E assim vocês seguirão tecendo até alcançarem 184 pontos. Então, nós paramos aqui. 2, 4, 6, 8. 8 pontos sem aumentos. A cada carreira, a quantidade de pontos sem aumento aumenta 1 aqui, porque sempre temos aumento de 1 ponto. Vou fazer mais essa carreira aqui, com aumento com vocês aqui. Então, nós temos a 10ª carreira. Nós iniciamos ela aqui, com aumento e 8 pontos sem aumentos. E nós terminamos a 10ª carreira sem aumento. Então, uma carreira a gente termina com aumento, a outra sem aumento. Com aumento, sem aumento. Então, o início da carreira vai ser de acordo com esse final aqui. Vou estar fazendo aqui a 11ª carreira com vocês. Só para estar relembrando. A 10ª carreira nós terminamos com 8 pontos sem aumento. Se aqui eu tenho 8, na próxima nós faremos 9. Terminei sem aumento, inicio a 11ª sem aumento. Então, aqui nós faremos 9, 2, 4, 5. Eu quero chamar a atenção também do seguinte. A base aqui nós estamos pegando na correntinha do ponto, ó. Tá? Não é entre o ponto, entre os pontos. É na correntinha. 2, 4, 6, 7, 8,
Ops. Vocês vejam que ficam essa alcinha aqui embaixo, né? Então, a gente pega aqui dentro, ó. 2, 4, 6, 8, 9. 9 sem aumento. E o próximo ponto de base recebe o aumento. Com isso, nós formaremos grupinhos de 11 pontos, totalizando 88 pontos. E é um aumento de 1 por 1. Cada grupinho aumenta um ponto em cada carreira. Então, vamos lá. 9 sem aumento. Nove pontos sem aumento. E no seguinte, recebe o aumento. Sempre vai haver essa alternação no final da carreira, hein? Vocês têm que ir vendo isso e tem que dar certinho, tá ok? Se deu errado é porque pulou algum ponto, alguma coisa. 9 pontos sem aumento, pegando na correntinha da carreira de base, a correntinha aqui, ó. Tem a alcinha aqui, ó. Então, a gente pega aqui dentro, ó. Dois, quatro, 5, 6, 7, 8, 9. O seguinte, aumento. Tá ok? 11ª carreira, 9 pontos sem aumento, e no seguinte, um aumento. E aqui terminando a 11ª carreira, nós terminamos ela, último ponto de base, com aumento. Isso significa que a próxima carreira iniciaremos com aumento. Muito bem. Vocês seguirão essa sequência de aumentos. A cada carreira, nós teremos 8 pontos a mais. Porque onde havia 9 pontos altos sem aumento, na próxima carreira passará a 10, sem aumento. E cada grupinho de pontos, nós teremos 8 grupinhos de pontos. Iniciamos aqui. Deixa eu voltar aqui. Nós iniciamos com 8. Na segunda carreira foi para 16. Na terceira, 24. Na quarta carreira, 32 pontos. Então, veja que primeira carreira foi 1 ponto, 8 pontos. Então, a partir desse primeiro ponto, nós começamos a formar os grupinhos. Se a gente inicia com 8, teremos 8 grupos. Se a gente inicia com 6, 6 grupos. Com 7, 7 grupos. E assim por diante. A cada carreira, fomos aumentando. E como nós fizemos esse aumento em forma de caracol, nós
alternamos. Na terceira carreira, nós iniciamos um ponto sem aumento e terminamos com dois pontos juntos, que é o aumento. Na quarta carreira, iniciamos com aumento e fizemos 2 pontos sem aumento. E fomos seguindo essa sequência. Agora vocês seguirão tecendo carreira por carreira, aumentando 8 pontos a cada carreira de maneira uniforme, como eu já vim orientando até agora. Aqui na 11ª nós terminamos com aumento, a 12ª iniciaremos com aumento, faremos 10 pontos sem aumentos, totalizando 96 pontos. A 13ª carreira nós iniciaremos sem aumento, faremos 11 pontos sem aumento, no seguinte ponto de base, o aumento. Cada grupinho terá 13 pontos. Deixa eu anotar aqui para vocês. Então, nós estamos aqui. Deixa eu pegar outra cor para aparecer mais. Cada grupinho terá 12 pontos. 8 grupinhos vezes 12 pontos é igual a 96 pontos. Na 13ª carreira, cada grupinho terá 13 pontos. 8 grupinhos de 13 te dará 104 pontos. Décima quarta carreira, você formará grupinhos de 14 pontos. 8 vezes 14 te dará 112 pontos. 15ª carreira, nós teremos 15 pontos. 8 vezes o 15, 120 no total. 16ª carreira, nós teremos 16 pontos. 8 vezes 16, 128 pontos. 17ª carreira, você terá 8 grupinhos de 17 pontos cada um. 8 vezes 17, 136 pontos no total. 18ª carreira, você terá 8 grupinhos com 18 pontos cada um. 8 vezes 18, 144 pontos. Você anota isso no papel, que você tecerá com tranquilidade a sua base, tá ok? 19ª carreira, você formará 8 grupinhos com 19 pontos cada um. 8 vezes 19, 152 pontos.
20ª carreira, você terá 8 grupinhos com 20 pontos. 8 vezes o 20, 160 pontos. 21ª carreira, vocês terão 8 grupinhos com 21 pontos cada um. 8 vezes 21 te dará 168 pontos. 22ª carreira, você formará 8 grupinhos com 22 pontos cada um. 8 vezes 22, 176 pontos. E para finalizar, você formará 8 grupinhos com 23 pontos cada um. 8 vezes 23, 184 pontos. Tá ok? Eu vou fazer a bolsa em miniatura aqui, tá ok? Porque eu acredito que não há problemas em vocês continuarem tecendo e seguindo esse esquema. Terminou sem aumento, inicia sem aumento. Então, vocês anotem no papel dessa maneira. Tá ok? Inicia com aumento, termina sem aumento. Inicia sem aumento, tá ok? Termina com aumento. Inicia com aumento, termina sem aumento. Se eu terminei sem aumento, a próxima eu inicio sem aumento. Então, vocês vão seguindo essa alternação aqui. Feito 184 pontos, vamos supor que eu fiz aqui os 184 pontos. É hora de trocarmos a cor. Dá essa diferença aqui, mas a quantidade é igualzinha, tá? Quantidade de carreiras. Então, se a gente vem um ponto, faz um ponto baixíssimo e vem para mais um. Ponto baixíssimo. E nós vamos arrematar esse fio. Deixar um pedaço aqui pra gente esconder. Já mostrarei aqui pra vocês o cuidado com o arremate. Que a gente tem que ter um trabalho limpo, no direito e no avesso. Vou passar o fio aqui pra trás. Eu vou descer aqui o fio, passando ele por dentro do ponto aqui da carreira. Caminho com ele aqui por dentro, ó. Na base do ponto, ó. A gente vai passando aqui por dentro.
Faço um nozinho aqui de costura. E passo ele por mais alguns pontos aqui, ó. E assim podemos cortar o fio rente, que ele está bem seguro e não tem perigo de desmanchar, ok? E faremos o mesmo aqui com esse fio que sobrou do círculo mágico, a gente fecha bem aqui. E com a agulha para lã, ou para tapeçaria, né, como fala, você estará fazendo com barbante. A gente esconde aqui, ó. Passando na base aqui, por dentro dos pontos. E podemos cortar o fio com tranquilidade. Muito bem. Então, aqui nós temos como se fossem os 184 pontos. Então, eu faço esse arremate. Eu tenho a minha base. E agora, nós faremos a troca de cor. Como eu tô com o amarelinho aqui, eu vou colocar essa cor branca, tá? Então, aqui nós faremos da seguinte maneira. Você pode escolher qualquer parte da bolsa. Nós não pegaremos o ponto... Ah, não, peraí, gente. Aqui é a primeira carreirinha, né? Então, aqui é o seguinte. Deixa eu mostrar bem. Terminados 184 pontos, a gente fechou a carreira, cortou o fio, arrematou. Nós vamos trabalhar só com a parte de dentro da correntinha. A correntinha tem dois lados, tá? Vamos falar a parte de dentro e a parte de fora. Vejam como nós iremos pegar aqui, ó. Essa laçada aqui de trás também. Porque se a gente pega só a correntinha, veja como fica aberto. Como é uma bolsa, e a gente coloca objetos dentro dela, né? Então, a gente vai reforçar isso aqui, ó. A correntinha tá aqui, né? E aqui por trás tem essa laçada aqui. Então, a gente vai pegar correntinha com a laçada. Ops. Pega a correntinha e a laçada aqui, ó, da carreira anterior. A gente passa o fio branco aqui. Vou prender esse fio. Coloco a minha agulha. Eu faço só um pontinho, como se fosse um ponto baixíssimo. A gente não conta como correntinha, tá ok? E aqui nós faremos o meio ponto alto, iniciando a carreira. Então, agora é o seguinte. Eu não sei qual a espessura do fio que você usará, tá ok? Quanto mais grosso o fio,
mais grossa será a agulha que você usará. Desculpa. E o teu ponto ficará maior. Você verá o diâmetro que você conseguiu da sua base. E vocês vejam que é uma base que ela não fica apenas na parte de baixo, ela fica um pedaço aqui na virada da bolsa. Deu para perceber aqui, né? Então, você vai ver se o diâmetro desse círculo que você conseguiu está bom. Porque aqui pela foto, a gente vê que tem dois meio pontos altos juntos em cada ponto de base. Tá ok? Então, vamos iniciar aqui com 2 pontos, que equivale a meio ponto, e no mesmo ponto a gente faz outro meio ponto alto. Como meu fio é grosso, fica bem grosso. Lembrando bem, ao pegar a correntinha, a gente pega essa laçada aqui da carreira anterior junto. Então, em cada ponto de base, você faz 2 meio pontos altos juntos. Pegando essa laçada aqui, a correntinha tá aqui na frente, a gente vê nítido aqui, ó, essa laçada aqui. Pegando esses dois juntos, vai te dar mais firmeza na bolsa, ó. Dá pra perceber, né? Porque se você pegar só a laçada da correntinha, ele fica com esse buraquinho aqui. Então, a gente pega a laçada de dentro da correntinha com a laçada do ponto aqui da carreira anterior, ó. Então, nós faremos 2 meio pontos altos em cada ponto de base. Então, aqui. Vigésima quarta carreira. Nós faremos 2 meio ponto alto junto em cada ponto de base. Se você vê que vai ficar muito grande, tá? Ou você pode fazer em um ponto de base, você faz com aumento, no seguinte, sem aumento. E você vai alternando dessa maneira. Então, você pode fazer 2 meio ponto alto junto no mesmo ponto de base. No ponto de base seguinte. Oxi, desculpa. Você faz um meio ponto alto. Então, você vai alternar. Aumento, não aumento. Aumento, não aumento. Então, você faz 2 meio
ponto alto junto e um ponto sem aumento. Se você achar que tá pequeno, você faz 2 meio pontos altos juntos em cada ponto de base. Então, cada ponto de base receberá um aumento. Tá ok? Se a gente segue bem o que tá na foto, é isso aqui que eles fizeram, tá ok? Muito bem, pessoal. Eu terminei a carreira aqui. E eu quero falar o seguinte para vocês. Esse fio que eu tô usando, ele é muito grosso. Então, se eu fizesse 2 aumentos em cada ponto de base, tava ficando embabado. E não pode ficar embabado, ele tem que manter essa uniformidade no círculo, tá vendo? A gente deu um aumento aqui de pontos, mas a gente não deixou com aquele babado, porque quando a gente aumenta muito, fica com aquele babado aqui, e não é esse o objetivo, tá? É para manter o círculo sem apertar ele, sem dar uma fechada nele, porque agora, vocês vejam que ficou essa marquinha aqui, da parte, vamos falar da parte de dentro ou da parte de fora aqui da correntinha do ponto de base. Tá vendo aqui? Nós ficamos com essa marquinha. Então, agora, nós teremos essa nova contagem de pontos. Se você fez, você tem aqui, desculpa a memória, né? Cento e 184 pontos de base. Se você fez 2 meio pontos altos em cada um, então vai dar 2, 4, 8, 2 vezes 8, 16. Nossa, fica muito, não? 368 pontos é muito. Vai depender do fio que você tá usando, tá? Eu tô falando muito porque o meu fio é lã, a lã, 368 pontos fica enorme. Então, você veja aí se há realmente necessidade de estar trabalhando um aumento em cada ponto de base, ou se não, você faz dessa forma aqui. Então, aqui a gente vai ter uma divisão de pontos aqui. Aqui, vamos pela 184, vou dividir por 2, dá 92 pontos. Se eu pegar essa opção aqui, ó. Se eu pegar essa opção, então, em 92 pontos, eu farei com aumento.
E nos outros 92, sem aumento. Tá? Vou colocar aqui pra... Então, aqui a gente vai ficar com 2, 2, 2, 4, 2, 9, 18. Aqui 92. Totalizando 276 pontos. Não é muito, tá? Se o teu fio for fino, não é muito. Então, você vê qual é o diâmetro que você quer da sua bolsa. Como é uma bolsa que não forma desenhos, então você pode trabalhar ela no diâmetro que você quiser. Tá ok? A gente tá seguindo aqui a fotografia, tá? E eu fiz pela contagem das carreiras, mais ou menos, e por isso que eu cheguei a essas conclusões. E eu tô tentando orientar com as diferentes possibilidades. Ou você também trabalha apenas os... Vou colocar aqui. Ou... né? Esse daqui é... aqui. Então, você pode fazer cada ponto de base com aumento, ou você pode fazer um ponto com aumento, outro ponto sem aumento, que vai te deixar com esse total de pontos, ou você pode fazer apenas os... Vou colocar aqui. Tecer os 184 pontos sem aumento. Tá ok? Então, você tem 3 possibilidades de você estar trabalhando aqui na parte que vai definir o diâmetro da sua bolsa. Tá ok? E aqui no final você não precisa se preocupar, vai dar certo ou não vai dar certo. Vem fazendo, trabalhando, tá? Que nem aqui no meu, eu fiz aumento, um ponto com aumento, um ponto sem aumento. E aqui no final eu fiquei com 2 pontos sem aumento. Mas não tem problema, porque não vai alterar em nada a bolsa. A gente não tá formando desenho. A gente toma cuidado com aumentos quando a gente está trabalhando com desenhos. Então, agora, vamos supor que eu tenho aqui os 276 pontos, tá? E eu vou seguir tecendo a carreira. Agora aqui, eu quero que preste atenção. A gente não vai pegar na correntinha. Nós vamos pegar entre os pontos. Como eu iniciei com correntinha, então aqui eu tenho correntinha e meio ponto. Eu vou pegar no meio deles. Faço a laçada. Não vou fechar a carreira, porque eu não quero marcar. E aqui eu começo a marcar meu primeiro ponto. E agora eu vou fazer os meios pontos entre um meio ponto e outro de base. Nós não pegaremos aqui, tá? Nós pegaremos entre os dois meio ponto de base aqui, ó. A gente introduz a agulha aqui, entre os dois pontos. E vai tecendo a carreira entre cada meio ponto, a gente faz um meio ponto. Dá uma diferença na textura do ponto, tá? Fica diferente. Dá um certo relevo nele, por isso que eu tava achando que era ponto em relevo, mas não é.
Tá vendo? Ó, fica diferente, ó, do que a gente vinha trabalhando aqui, como ele fica aqui, ó. Nós vamos pegar entre os pontos de base. Tá vendo? Tem a correntinha aqui, que fica com aquela laçadinha embaixo. A gente vai pegar entre os dois meio pontos, ó. E será assim por todas as carreiras, todas. Até o final. Quando chegar aqui, a gente não vai fechar, a gente vai continuar tecendo as carreiras seguintes, sem fechar. Porque quando a gente começa a fechar com ponto baixíssimo, é como se fosse o início, ele fosse inclinando. E nós queremos manter essa uniformidade de cada carreira aqui. Como aqui, ó. A gente não tá vendo onde iniciou, onde terminou, tá? Esse é o objetivo. Por isso, a gente sempre iremos marcar o primeiro ponto aqui, para saber que a carreira acabou. E é essa a base dessa bolsa. Aí, eu vou tecendo essa mini bolsa. Eu pulei um ponto aqui. E agora, nós iremos manter essa quantidade de ponto. Deixa eu mostrar aqui a foto, porque quando a gente segue por fotografia, tá aqui. Então, agora que eu fiz a contagem da quantidade de carreiras de cada cor, eu vou estar passando para vocês. E eu vou tecer aqui a mini bolsa até essa parte aqui assim, ó, com essa mesma quantidade de pontos. Então, eu vou falar para vocês. E a troca de cores deverá ser feita da mesma maneira. Arremata a carreira, corta o fio, escolhe qualquer parte da carreira, você amarra o fio para fazer a troca. Tá ok? Você pode fazer sem medo, pegando entre os pontos, ó. Vai dando esse efeito aqui. Fica diferente, fica meio relevo aqui, você sente a textura dos pontos, tá?
Tá vendo aqui, ó? São 2 pontinhos, ó. Que esse fio, ele não é muito grosso, não, tá? Esse daqui é usado pra fazer cortina, né? Eu vou tentar achar. Então, aqui a gente vai tecendo. Vai ter essa carreirinha com azul clarinho, tá? Então, eu vou estar passando agora pra vocês a quantidade de cada carreira com as cores. Então, vamos ver. Vou marcar aqui. Por aqui, cor. Quantidade de carreiras. Ok? Então, nós temos... Vou colocar as cores da bolsa que a gente tá seguindo o modelo. Que a Sandra vai fazer da mesma cor. Então, aqui na cor branca. Cor branca. Você tecerá. Não é branco. Eu que tô pondo branco, é creme. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Creme. A cor creme. Você tecerá, eu fiz a contagem pela foto, 14 carreiras. Cor creme, 14 carreiras. Você anota aí no seu papel. Você vai fará com azul claro. Uma carreira. Aí, nós voltamos para o creme. E nós faremos 3 carreiras. Depois, voltaremos para azul escuro. E nós faremos 10 carreiras. Tá ok? E quando a gente chegar nesse ponto aqui, eu volto pra gente tá vendo se haverá necessidade de estar fazendo diminuição ou não na nossa bolsa. Porque só tecendo pra gente ter a noção se haverá necessidade ou não de diminuição. Tá ok? Então, você pega, você vai olhando o vídeo, dá pausa, copia no papel o que eu falei, a quantidade aqui. Tá? Das carreiras. Até aqui eu fiz com vocês. Daqui pra frente vocês vão caminhando sozinhos.
Vai pausando o vídeo e vai anotando no papel. É assim que a gente vai aprendendo. Aqui nós temos a 24ª carreira, que você tem uma opção, a sua segunda opção aqui. Um ponto com aumento, outro ponto sem aumento. Um ponto com aumento, outro ponto sem aumento. E você vai ter esse total de pontos. Se você optar por fazer aumento em cada ponto de base, você terá esse total de pontos. Ou você, se você não quer aumentar, se você acha que o diâmetro tá bom, então você mantém os 144 pontos. É só tecer um ponto em cada ponto de base. Tá ok? Decidido qual você quer, inicia com a cor creme, tecendo 14 carreiras. Arremata, caminha 2 pontinhos com ponto baixíssimo. Você arremata o fio e inicia com azul claro, em qualquer parte da carreira. Lembrando de prender o fio entre os pontos. Não é na correntinha não que você prende, tá? Você vai prender aqui, entre os pontos, ó. A gente prende aqui, ó. E a carreira será, a bolsa inteira é tecida aqui, pegando entre os pontos de base. Quatorze carreiras em creme, uma carreira no azul claro, 3 carreiras em creme, 10 carreiras no azul escuro. Tá ok? E quando eu tiver nesse ponto aqui, a gente volta pra gente ver se vai fazer diminuição ou não. E vai ter o seguinte também. Nós temos aquela parte que ela dobra. A parte que ela faz aquela dobra aqui, né? Então, conforme a gente vai dobrar essa parte pra cá, essa ponta a gente vai dobrar aqui, tá? Que ela chegue aqui. Pra gente fazer aquele buraquinho aqui, o espaço para colocar, nós teremos que casar isso aqui. Quando a gente fizer a dobra, esses dois espaços tem que casar, tem que estar na mesma direção, tá? Então, eu vou estar explicando essa parte aqui para vocês. Que é onde a gente coloca aquele rebite, que é usado em cortina, calçado, né? Não sei, de calçado, né? Não, é de cortina. Que tem aqui essa parte que vem por trás e essa argolinha de cima, ela encaixa uma na outra. Eu vou procurar hoje. Então, a gente tem que fazer essa abertura aqui e ver em qual parte a gente vai estar fazendo aqui, ó. Porque na hora da dobra, isso aqui é mais para baixo, tá? É só um desenho. Então, a gente tem que casar isso daqui. Ainda sobra um pedaço aqui, porque aquela dobra vem aqui assim, né? Não é difícil. Eu vou estar ensinando. Agora, é só você seguir tecendo a sua bolsa. Qualquer dúvida, por favor, vocês podem me perguntar, manda mensagem pelo nosso canal, nos comentários, ou pode ser pelo meu Facebook. A minha página é by Eliana Francisco.
tá ok? Eu tô aqui para ajudar vocês. Qualquer dúvida, qualquer insegurança que vocês tiverem, tá? Então aqui, ó, que eu tava falando para vocês. Ops. Tá vendo? Tem a dobra. A gente vai tecer e depois vai dobrar. Então aqui tem esse buraco, esse espaço que a gente faz, né? Que tem que casar aqui da base com essa dobra. Tem que estar na mesma direção. Porque a gente tem que tomar cuidado que aqui, ó, eu já dei uma contada mais ou menos na quantidade de carreiras aqui. Tá, então quando a gente se baseia em fotografia é isso, né? Você vai dando zoom, você vai contando quantidade, mais ou menos. Porque ela é uma bolsa bem larga, tá? Não é uma bolsa estreitinha, não, porque ela é uma bolsa de praia. Mas que, não, que pode ser muito bem usada na cidade, né? Praia, piscina. Tá ok? Não se sinta desencorajado. Conte comigo. Qualquer dúvida, é só me perguntar que eu venho, faço um vídeo explicando para vocês. Tá ok? Fiquem com Deus. E eu queria fazer um alerta, aproveitar aqui o nosso canal. Um alerta para todos, inclusive para gente, para as pessoas que têm pessoas de idade em casa que porventura tenham que ir a algum lugar sozinho, né? Em cidade grande, principalmente. Aconteceu um fato ruim. A minha mãe, nós sempre moramos em São Paulo, né? Só que quando meu pai se aposentou, ele mudou para uma cidade do interior de Minas Gerais. E a vida da cidade pequena é muito diferente da vida de São Paulo. Então, hoje, minha mãe, com 74 anos, já está para lá de acostumada com o ritmo interiorano de Minas Gerais. Ela vai para São Paulo, geralmente para visitar familiares, visitar meus irmãos. Mas é muito difícil ela ter que pegar um transporte público, caminhar sozinha na rua. Só que dessa vez que ela foi visitar uma amiga que estava internada. E ela precisou ir sozinha. Foi pela região de Pinheiros, a zona oeste de São Paulo. E até certo trecho a irmã dela acompanhou, depois ela continuou sozinha. E nisso um homem fez uma abordagem e o assaltante, né? E ela sofreu o sequestro relâmpago. Ele colocou ela no banco traseiro e lá dentro já havia uma mulher. Eles pegaram a bolsa, viram o banco, os cartões que ela tinha, né? Ela é uma senhora viúva, aposentada, recebe aposentadoria de viuvez. E foi levada até a agência através do caixa eletrônico. No princípio, ela que mesma sacou, porque ele estava. O homem que acompanhou ameaçava, não? E só sei que fizeram um rombo e no final ele pegou o cartão de crédito, fez um empréstimo. Só sei que
para mais de 10 mil reais, que ele tirou como empréstimo, né? E aí o que resta a nós é agradecer a Deus por ela não ter sofrido nenhum tipo de violência física, que ela está viva. A violência foi psicológica, porque ela está abalada emocionalmente, está tendo crises de bronquite asmática crônica diariamente, porque a bronquite dela é quase que 90% pelo fator emocional. E nós aqui correndo, porque não é porque a gente está aqui do outro lado do planeta que a vida é fácil aqui, não. Não é mesmo. E nós estamos correndo aqui para tentar ressarcir o banco, não? Para que a minha mãe não seja punida pela lei. É uma ironia do destino tremenda, né? Então é um alerta para que vocês tomem muito cuidado, né? Que as pessoas de idade também fiquem atentas. É que quando essas pessoas se aproximam já vão pegando, né? Então evitar que eles andem sozinhos. E a gente não sabe se é pior, que se a pessoa não tem nada, eles também machucam, né? É tudo à mercê desses criminosos. Mas graças a Deus tá tudo no controle. Deus não abandona a gente. Estou recebendo a ajuda de uma pessoa muito querida, amiga, que confia em mim. E a gente vai tentar resolver tudo. Eu e meus irmãos aqui. É um alerta que eu faço para vocês, não? Para quem está acostumado falar, mas isso acontece todo dia, mas a gente sabe que acontece todo dia, né? Mas quando acontece com alguém tão próximo da gente, abala muito. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que os protejam imensamente, tá ok? É isso que eu desejo a cada um de vocês. E muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Qualquer coisa, contem comigo. Deus os abençoe e até o próximo passo a passo com vocês, tá bom? E até mais, aqui no nosso canal para iniciantes.